O ar do sótão era pesado, denso, carregado com o cheiro inconfundível de poeira antiga e memórias esquecidas. Partículas de pó dançavam preguiçosamente nos poucos raios de sol que ousavam perfurar a escuridão, iluminando a cena com uma luz quase teatral. Marcos não reparava no balé silencioso. Seus olhos, opacos e cheios de uma irritação que já parecia crônica, varriam o ambiente com um desprezo mal disfarçado. Ele buscava algo, talvez um pretexto para justificar o desarranjo, ou quem sabe, uma confirmação para as suas próprias verdades, aquelas que ele, em sua convicção inabalável, considerava tão sólidas quanto as rochas. Suas mãos, que em outros tempos foram firmes e decididas, agora exibiam um leve tremor, enquanto ele empurrava uma caixa de papelão velha, quase desmanchando, onde a palavra recordações estava escrita à caneta, em uma caligrafia já desbotada pelo tempo, quase ilegível, mas que, de alguma forma inexplicável, era inconfundível. Era a letra do pai. Um arrepio gélido e inesperado percorreu sua espinha. Um pressentimento que ele tentou ignorar, atribuindo-o ao frio úmido do sótão, mas que no fundo de sua alma era a voz da intuição sussurrando algo mais profundo, algo que ele, por puro teimosia, se recusava a ouvir. Com um suspiro pesado que misturava impaciência e uma curiosidade que ele jamais admitiria em voz alta, Marcos abriu a caixa. Lá dentro, um emaranhado de fotos antigas em preto e branco, algumas com as bordas onduladas pelo tempo, cartas amareladas com selos de lugares distantes, e alguns objetos de metal que pareciam relíquias de um passado distante, quase esquecido. Ele remexia tudo com uma certa brusquidão, como quem não quer se apegar, como quem busca apenas um motivo para dar fim àquele monte de tralha. Seus dedos, porém, esbarraram em algo diferente, algo escondido sob um lenço de seda que ele nunca havia visto antes, de um tom azul claro desbotado. Era uma pasta fina, de um couro escuro, gasto pelo uso e pelo tempo, quase camuflada entre os outros itens. Uma pasta que parecia ter sido guardada com um cuidado quase reverente, como um tesouro de valor inestimável. Por um instante, apenas um instante, a respiração de Marcos falhou. Um nó denso e doloroso formou-se em sua garganta, um aviso silencioso de que ele estava prestes a cruzar uma fronteira invisível, a desvendar algo que talvez devesse permanecer intocado, adormecido no véu do tempo. Ele puxou a pasta. O couro, macio e frio ao toque, exalava o cheiro inconfundível do tempo, de segredos guardados por longas estações, por anos a fio. Ao abri-la, com um clique suave do fecho enferrujado, seus olhos se depararam com um único documento, cuidadosamente dobrado e selado com um laço de fita vermelha, já desbotada, quase marrom. Não havia título, nenhuma identificação externa que pudesse dar uma pista do seu conteúdo, nenhuma palavra que aliviasse a crescente ansiedade. Apenas a data, escrita à mão na parte de trás, em uma caligrafia firme e elegante, que não era a do pai. Uma data que ressoou na memória de Marcos como um sino de igreja tocando ao longe, uma data que ele conhecia bem demais, mas que, naquele contexto insólito, parecia completamente fora de lugar, um erro, uma brincadeira de mau gosto do destino. Com as mãos trêmulas, que agora não tremiam mais por um arrepio passageiro, mas por uma apreensão profunda, ele desfez o laço. A fita se desmanchou em seus dedos, liberando o papel que estivera preso por tanto tempo, guardando seu segredo. A folha, grossa e amarelada, desdobrou-se lentamente, revelando um texto datilografado. Marcos piscou, tentando clarear a visão, como se seus próprios olhos se recusassem a aceitar o que estava prestes a ler. As primeiras linhas eram formais, jurídicas, frias e distantes, mas bastaram algumas palavras para que o ar de seus pulmões se esvaísse completamente.
Um zumbido agudo começou em seus ouvidos, abafando o som da poeira caindo suavemente da viga de madeira acima, abafando o mundo inteiro. Ele leu novamente e de novo, e mais uma vez, cada palavra cravando-se em sua mente como pregos enferrujados, perfurando sua alma. Os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta em um gesto de incredulidade e horror, Marcos sentiu o sangue gelar nas veias, depois ferver, incendiando cada fibra de seu ser com uma dor lancinante. As letras dançavam na página, se transformavam em borrões, mas a mensagem era clara como um raio em céu aberto, devastadora como um terremoto que destrói tudo em seu caminho. Era uma verdade tão brutal, tão inesperada, que parecia impossível, uma mentira cruel tecida pelo destino mais sádico. O documento escorregou de seus dedos dormentes, caindo no chão empoeirado, com um baque abafado, quase inaudível, mas que para Marcos ressoou como o fim do mundo, o som de sua própria realidade se estilhaçando. Ele cambaleou para trás, a visão turva, o corpo pesado, como se de repente toda a força, toda a energia vital tivesse sido drenada dele, deixando-o oco. As palavras, aquelas palavras terríveis que ele tinha proferido apenas 3 dias antes, palavras de desdém, de ingratidão, de um julgamento cruel e injusto, ecoaram em sua mente com uma clareza ensurdecedora, repetindo-se sem parar. Pai, você só atrapalha. A frase, dita com tanta convicção, com tanta raiva, agora o perfurava, o dilacerava, virava sua alma do avesso, expondo toda a sua crueldade. Minha amiga, o coração da gente tem dessas reviravoltas, não é? De repente, um sopro de vento se transforma em uma tempestade avassaladora, destruindo tudo. Você já sentiu essa virada, essa dor que chega sem pedir licença, que arranca o chão debaixo dos seus pés? Marcos sentiu. Sentiu o chão sumir sob seus pés. A realidade se desintegrar em 1000 pedaços ao seu redor, como um espelho quebrado. Um grito silencioso, um lamento profundo que não encontrava voz, rasgou seu peito. Ele levou as mãos à cabeça, os dedos se apertando contra as têmporas, como se tentasse conter a enxurrada de informações. O tsunami de dor, culpa e arrependimento que o invadia, ameaçando afogá-lo. As pernas, antes tão firmes, agora cediam, sem aviso. O joelho direito encontrou o chão primeiro, com um impacto surdo, seguido pelo esquerdo. Ele caiu de joelhos, o rosto pálido e banhado em lágrimas que brotavam sem controle, escorrendo por suas bochechas e pingando na poeira do sótão, formando pequenas manchas escuras. As mãos se apoiavam no chão frio, buscando algum apoio, alguma âncora em meio ao caos que se instalara em seu interior. Um caos que devorava sua paz. O corpo todo tremia incontrolavelmente, um tremor que vinha da alma, da constatação de uma verdade que reescrevia toda a sua história, todo o seu entendimento sobre a vida, sobre o pai, sobre si mesmo. Ele não conseguia respirar, o ar parecia denso, pesado, impossível de ser inalado, como se seus pulmões tivessem esquecido sua função. O documento ali, a seus pés, parecia brilhar com uma luz própria, uma luz cruel que expunha toda a sua ignorância, toda a sua injustiça, toda a sua cegueira. Marcos fechou os olhos com força, desejando com todas as suas forças que tudo fosse um pesadelo, que ele pudesse acordar e voltar para a realidade que ele conhecia, aquela onde suas verdades eram absolutas e inquestionáveis. Mas não era um sonho. Era a mais dura e dolorosa das realidades, revelada por um pedaço de papel amarelado, guardado com um segredo que pesava mais que o tempo, mais que o próprio mundo. A dor era física, uma pontada aguda no peito que irradiava para os braços, um aperto no estômago que o fazia querer vomitar toda a raiva, todo o arrependimento, toda a vergonha que o consumia. Ele olhou para o documento novamente, as letras embaçadas pelas lágrimas, mas o sentido,
o significado, estava gravado a ferro e fogo em sua mente, indelével. Era uma traição, não do pai, mas da vida, do destino, de si mesmo. Uma traição à memória, à bondade, ao amor que ele, em sua cegueira e egoísmo, havia desdenhado e pisoteado. Ali, no chão empoeirado daquele sótão esquecido, Marcos se sentiu o homem mais pequeno e miserável do mundo. O silêncio da casa, antes tão comum, agora parecia um coro de vozes acusadoras, cada uma ecoando suas próprias palavras, seus próprios julgamentos cruéis. Ele não sabia o que fazer, como reagir, como sequer continuar a viver com o peso daquela revelação esmagadora. Seu mundo, construído sobre alicerces que ele julgava inabaláveis, desmoronara em um instante, reduzido a cinzas por um pedaço de papel. O que ele faria agora com essa verdade que o esmagava? Como ele poderia olhar para o pai ou para si mesmo depois de tudo? Como ele poderia sequer se perdoar? Havia um tempo em que as manhãs de Ricardo eram repletas de um silêncio diferente, um silêncio que não era vazio, mas preenchido com a melodia suave de seus próprios pensamentos. Agora, aos 70 e poucos anos, aquele silêncio parecia mais pesado, mais denso, quase como um cobertor que, em vez de aquecer, apertava o peito. Ele acordava antes do sol, um hábito antigo, forjado em anos de trabalho duro, de ter que se levantar enquanto a maioria ainda dormia. A casa, antes cheia de risadas e o barulho bom da família, agora ecoava apenas seus próprios passos lentos, o rangido de assoalho que ele conhecia de cor. Seu primeiro ritual era sempre o mesmo: preparar um café forte, do jeito que ele gostava, e sentar-se na varanda, mesmo que o frio da manhã ainda mordesse a pele. Dali, observava o céu clarear, as cores se desdobrando no horizonte como uma pintura nova a cada dia. Era seu momento de paz, de reflexão, de conversar com Deus e com as memórias que, teimosas, insistiam em visitar seu coração. Ele segurava a xícara quente entre as mãos, sentindo o calor se espalhar, um pequeno conforto que a vida ainda lhe oferecia. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de um otimismo contagiante, agora carregavam uma melancolia discreta, um véu de tristeza que o tempo e as dores da vida haviam tecido. Ricardo era um homem de poucas palavras, mas de um coração imenso. Desde muito jovem, aprendeu que a vida era um campo a ser cultivado com suor e dedicação. Não teve muitas oportunidades de estudo, mas a escola da vida lhe ensinou lições valiosas, gravadas a ferro e fogo na alma. Ele trabalhou a vida inteira, com as mãos calejadas, a coluna curvada, sempre buscando o melhor para sua família. Para ele, o maior tesouro não era o ouro, mas o sorriso de sua esposa, Maria, e o brilho nos olhos de seu único filho, Marcos. Ah, Marcos! O nome vinha sempre acompanhado de um suspiro, de uma dorzinha miúda que se aninhava em seu peito. Ele se lembrava de Marcos criança, um menino irrequieto, curioso, com um sorriso banguela que desarmava qualquer um. Ricardo passava horas no chão, montando carrinhos de madeira, contando histórias de aventuras que ele mesmo inventava, só para ver o filho rir. A cada conquista do menino, o peito de Ricardo inchava de orgulho, uma felicidade que superava qualquer cansaço, qualquer dificuldade. Ele sonhava para Marcos uma vida diferente da sua, uma vida com mais oportunidades, com menos sacrifícios. Queria que o filho pudesse escolher seu caminho sem as amarras que ele próprio havia sentido. Com o passar dos anos, porém, algo mudou. Aos poucos, uma distância invisível começou a se instalar entre pai e filho. Marcos cresceu, foi para a cidade grande estudar e voltou um homem diferente. As conversas, antes tão fluidas, tornaram-se curtas, pontuadas por impaciência. Os conselhos de Ricardo, antes ouvidos com atenção, passaram a ser encarados como intromissão, como atraso. O olhar de carinho foi substituído por um olhar de julgamento.
de quem vê no pai um resquício de um tempo que já não serve. A dor de Ricardo não era raiva, mas uma tristeza profunda, silenciosa. Ele via o filho se afastar, construir sua própria vida, com seus próprios valores, muitos deles tão diferentes dos seus. Ele tentava se aproximar, oferecer ajuda, mas Marcos, com sua juventude e pressa, sempre parecia ter a resposta pronta. Pai, o senhor não entende mais. As coisas mudaram. E a frase que o feriu tão recentemente, pai, você só atrapalha, não foi a primeira, apenas a mais recente, a que ecoou mais forte em seu coração já cansado. Era como se cada palavra fosse um prego, martelado lentamente na parede da sua alma, construindo um muro entre ele e o filho que tanto amava. Ricardo nunca reclamou. Nunca elevou a voz. Ele tinha uma fé inabalável de que o amor de um pai, por mais incompreendido que fosse, um dia encontraria seu caminho de volta. Ele acreditava que a vida, em sua sabedoria, sempre nos mostrava o que era verdadeiro. E assim, ele continuava sua rotina simples, cuidando do pequeno jardim nos fundos da casa, onde plantava suas ervas e algumas flores coloridas. A terra, para ele, era uma grande mestra, ensinando sobre paciência, sobre o ciclo da vida, sobre a importância de nutrir o que se quer ver crescer. Às vezes, enquanto regava as plantas, um sorriso triste brincava em seus lábios. Lembrava-se de um dia, muitos anos atrás, quando Marcos, ainda criança, o ajudava a plantar sementes. O menino perguntou com a inocência de seus 5 anos, pai, quando a gente vai colher o que plantou? E Ricardo respondeu, com os olhos marejados de esperança, filho, algumas coisas a gente planta para colher lá na frente e outras a gente planta para que outros possam colher. Naquele momento, ele não sabia o quão profunda e profética aquela frase se tornaria em sua própria vida. Ele guardava muitas coisas, não só no sótão, mas dentro de si. Segredos, sacrifícios, dores que ele escolheu carregar sozinho para proteger aqueles que amava. Havia uma pasta de couro gasto, guardada com um carinho especial, que representava uma parte significativa da sua vida. Uma decisão que mudou tudo, não só para ele, mas para Marcos também. Era um fardo pesado, sim, mas ele o carregava com a dignidade de quem sabe que fez o que era preciso. Aquele documento não era apenas papel, era a prova de um amor que se calou para que outro pudesse florescer, de uma verdade que se escondeu para poupar uma dor maior. Ricardo viveu seus dias com a quietude de um rio profundo, que esconde suas fortes correntezas sob uma superfície calma. Ele sabia que a vida nem sempre era justa, que as pessoas nem sempre entendiam as escolhas alheias, especialmente aquelas feitas por amor. Mas ele tinha a certeza lá no fundo do seu ser de que a verdade, por mais que demorasse, sempre encontraria uma maneira de vir à tona. E até lá, ele seguiria seu caminho com a cabeça erguida, o coração um pouco apertado, mas cheio de uma esperança que nunca morria. Minha amiga, quantas vezes a gente não julga um livro pela capa ou uma pessoa pelas aparências? Quantas histórias de amor e sacrifício se escondem por trás de um olhar cansado, de um silêncio prolongado? Ricardo era um desses homens. Um herói silencioso, carregando um segredo que pesava mais que o próprio tempo, tudo por amor. Você já parou para pensar nas histórias não contadas daqueles que você ama? Aqueles que, talvez, carregam um fardo invisível, um sacrifício que nunca foi revelado? A vida de Ricardo, antes de Marcos nascer, já era uma tapeçaria tecida com fios de esforço e simplicidade. Ele e Maria, sua esposa, eram um casal que se amava com a pureza dos primeiros raios de sol da manhã. Conheceram-se na pequena cidade do interior, onde o tempo parecia passar mais devagar, e os valores eram tão sólidos quanto as montanhas ao redor. O sonho deles era ter uma família, um lar cheio de calor e risadas. Eram felizes,
apesar das dificuldades financeiras que, como em tantas famílias, eram uma constante silenciosa, um desafio a ser superado a cada dia. Os anos se passaram, e a espera por um filho se tornou uma sombra. Maria, com seu coração grande e sua fé inabalável, sofria em silêncio a cada ciclo que se fechava sem a tão sonhada notícia. Ricardo, por sua vez, tentava ser a fortaleza dela, mas por dentro sentia a mesma dor, a mesma angústia. Eles tentaram de tudo que estava ao alcance de suas humildes posses, chás caseiros, promessas, orações. Nada parecia funcionar. O desespero aos poucos começou a se instalar, como uma erva daninha crescendo no jardim da esperança. E foi aí que tudo mudou, de uma forma tão inesperada que parecia um milagre, ou talvez um teste do destino. Em uma tarde chuvosa, quando a melancolia pairava sobre a casa, Maria recebeu a visita de sua irmã mais nova, Ana. Ana era uma mulher vibrante, cheia de vida, mas que carregava em si uma tristeza profunda, uma história de desilusão. Ela havia se apaixonado por um homem que prometeu o mundo, mas que a abandonou assim que descobriu que ela esperava um filho. Ana estava grávida, sozinha e com o coração em pedaços. Ao ver a irmã naquele estado, Maria sentiu uma pontada no peito. A dor de Ana se misturava à sua própria dor de não poder gerar uma vida. Ricardo, com sua bondade inata, acolheu Ana com o carinho que ela precisava. Ele não julgou, apenas ofereceu um porto seguro. Dias se transformaram em semanas e a barriga de Ana crescia, assim como a angústia em seu olhar. Ela não conseguia imaginar como criaria um filho sozinha, sem apoio, sem recursos. A vergonha e o medo eram companheiros constantes. Foi então que Maria, com sua sensibilidade única, percebeu algo. Ela e Ricardo tinham um lar, um amor transbordante para dar e um desejo imenso de ter um filho. Ana, por outro lado, estava perdida, sem rumo, e sentia-se incapaz de amar e cuidar daquele bebê que crescia dentro dela, fruto de uma desilusão tão grande. Em uma noite de insônia, Maria teve uma ideia, uma centelha que se acendeu em seu coração. Ela conversou com Ricardo, com a voz embargada pela emoção. Ricardo, ela disse, com os olhos marejados, e se nós criarmos o filho de Ana como se fosse nosso? Ricardo a olhou, chocado a princípio. A ideia era grandiosa, assustadora até, mas ao ver a determinação e o amor nos olhos de Maria, ele sentiu algo se mexer dentro de si. Aquele seria um ato de amor puro, de sacrifício, de compaixão. Seria uma chance de dar a um bebê uma família, e a eles a chance de serem pais. A decisão não foi fácil, exigiu muitas conversas, muitas lágrimas, muitas noites em claro. Mas, no final, o amor falou mais alto. Ana, depois de muita relutância e dor, concordou. Era uma decisão dolorosa para ela, um ato de desapego que a dilacerava, mas ela acreditava que seria o melhor para o bebê. A condição era que o segredo fosse guardado a 7 chaves. Ninguém, absolutamente ninguém, deveria saber a verdade. Ricardo e Maria prometeram, com a mão no coração, que o menino seria deles, em corpo e alma, e que Ana seria apenas uma tia querida que morava longe. E assim, Marcos veio ao mundo, trazido nos braços de Ricardo e Maria, que o amaram desde o primeiro instante como se fosse carne de sua carne. O parto foi difícil para Ana, e ela, fragilizada, partiu para outra cidade logo depois, para recomeçar sua vida, levando consigo a dor da separação e a esperança de que seu filho teria um futuro melhor. Ricardo e Maria deram a Marcos todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação que tinham. Eles eram pais de verdade, em todos os sentidos da palavra. O sorriso de Marcos era a recompensa para todos os sacrifícios, para todas as noites mal dormidas, para todas as preocupações. Mas o segredo era um fardo silencioso que Ricardo carregava no peito. Não era um fardo de culpa, mas de responsabilidade.
Ele sabia que a verdade, se revelada, poderia destruir o mundo de Marcos, abalar sua identidade, ferir seu coração. Maria, em seus últimos anos, antes de partir, pediu a Ricardo que nunca, em hipótese alguma, revelasse a Marcos a verdade sobre sua origem. Ele precisa ser feliz, Ricardo. Precisa crescer com a certeza de que é nosso filho, amado e desejado. Guarde o segredo, meu amor. Guarde por ele, Ricardo prometeu, e cumpriu. Ele guardou o documento, aquele que seria a prova de toda a história, em um lugar seguro, um lugar que só ele conhecia, no sótano, entre as recordações. Era um pedaço de papel, sim, mas era também um pedaço da sua alma, um testemunho de um amor incondicional, de um sacrifício que poucos seriam capazes de fazer. Ele sabia que um dia, talvez, a verdade pudesse vir à tona de alguma outra forma, mas enquanto isso, ele seria o guardião desse amor, dessa promessa. Com o tempo, a distância entre Ricardo e Marcos cresceu, como já mencionamos. Marcos, em sua juventude, começou a ver o pai como um homem ultrapassado, que não entendia o mundo moderno. As discussões se tornaram mais frequentes, as palavras de Marcos mais duras, mais impacientes. Ricardo sentia as pontadas, as feridas abertas por cada crítica, por cada desdém. Mas ele se calava, engolia a dor e se lembrava da promessa feita a Maria. Ele precisa ser feliz. E se para a felicidade do filho, ele precisasse ser o pai incompreendido, o pai que só atrapalha, ele aceitaria. É difícil, não é, minha amiga, viver com um segredo que pesa tanto, especialmente quando ele envolve a felicidade de quem a gente mais ama? Quantas vezes a vida nos coloca diante de escolhas que parecem impossíveis, onde a verdade pode ser mais cruel que a mentira? Ricardo viveu essa dualidade todos os dias, com a dignidade de um rei e a dor de um mártir. Ele não buscava reconhecimento, apenas a paz de saber que havia feito o melhor, mesmo que o melhor significasse carregar um fardo invisível, um amor que se calava para proteger. Pense comigo, você já precisou abrir mão de algo muito importante, ou guardar um segredo doloroso para proteger alguém que você ama. É uma cruz pesada, que só quem carrega sabe o peso de cada passo, de cada suspiro. Ricardo, em sua simplicidade, foi um gigante de amor e renúncia. E agora, aquele documento, guardado por tantos anos, estava prestes a reescrever toda a história, a desvendar um amor que se escondeu na penumbra do sacrifício. O pó dançava nos raios de sol que teimavam em invadir a penumbra do sótão, iluminando cada partícula suspensa no ar, quase como se o tempo ali, naquele canto esquecido da casa, tivesse parado há décadas. Marcos não percebia o balé silencioso. Seus olhos, carregados de uma irritação antiga, percorriam as caixas empoeiradas com um desdém quase palpável. Ele buscava algo, talvez uma desculpa, talvez a confirmação de suas próprias verdades, verdades que, para ele, pareciam sólidas como rocha. As mãos, antes firmes e decididas, agora tremiam levemente, enquanto ele empurrava uma caixa de papelão velha, quase desmanchando, com a palavra recordações escrita à caneta, em uma caligrafia já desbotada, quase ilegível, mas que de alguma forma era inconfundível. Era a letra do pai. Um arrepio frio percorreu sua espinha, um pressentimento que ele tentou ignorar, atribuindo-o ao ar gelado do sótão, mas que no fundo era a voz da intuição sussurrando algo mais profundo, algo que ele não queria ouvir. Com um suspiro pesado, misto de impaciência e uma curiosidade que ele se recusava a admitir, Marcos abriu a caixa. Dentro, um emaranhado de fotos antigas em preto e branco, cartas amareladas com selos de lugares distantes e alguns objetos de metal que pareciam relíquias de um passado distante. Ele revirava tudo com uma certa brusquidão, como quem não quer se apegar, como quem busca apenas um pretexto para justificar a desordem, o esquecimento.
Seus dedos, porém, esbarraram em algo diferente, escondido sob um lenço de seda que ele nunca havia visto antes. Era uma pasta fina, de couro gasto, quase camuflada entre os outros itens. Uma pasta que parecia ter sido guardada com um cuidado quase reverente, como um tesouro. Por um instante, a respiração de Marcos falhou. Um nó se formou em sua garganta, um aviso silencioso de que ele estava prestes a cruzar uma fronteira invisível, a desvendar algo que talvez devesse permanecer intocado. Ele puxou a pasta. O couro, macio e frio ao toque, carregava o cheiro inconfundível de tempo, de segredos guardados por longas estações. Ao abri-la, com um clique suave do fecho enferrujado, seus olhos se depararam com um único documento, cuidadosamente dobrado e selado com um laço de fita vermelha desbotada. Não havia título, nenhuma identificação externa que pudesse dar uma pista do seu conteúdo. Apenas a data, escrita à mão na parte de trás, em uma caligrafia firme e elegante, que não era a do pai. Uma data que ressoou na memória de Marcos como um sino de igreja tocando ao longe, uma data que ele conhecia bem demais, mas que, naquele contexto, parecia completamente fora de lugar. Com as mãos trêmulas, que agora tremiam de verdade, não mais por um arrepio passageiro, ele desfez o laço. A fita se desmanchou em seus dedos, liberando o papel que estava preso por tanto tempo. A folha, grossa e amarelada, desdobrou-se lentamente, revelando um texto datilografado. Marcos piscou, tentando clarear a visão, como se seus próprios olhos se recusassem a aceitar o que estava prestes a ler. As primeiras linhas eram formais, jurídicas, mas bastaram algumas palavras para que o ar de seus pulmões se esvaísse completamente. Um zumbido agudo começou em seus ouvidos, abafando o som da poeira caindo suavemente da viga de madeira acima. Ele leu novamente, e de novo, cada palavra cravando-se em sua mente como pregos enferrujados. Os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta em um gesto de incredulidade, Marcos sentiu o sangue gelar nas veias, depois ferver, incendiando cada fibra de seu ser. As letras dançavam na página, se transformavam em borrões, mas a mensagem era clara como um raio em céu aberto, devastadora como um terremoto. Era uma verdade tão brutal, tão inesperada, que parecia impossível, uma mentira cruel tecida pelo destino. O documento escorregou de seus dedos, caindo no chão com um baque abafado, quase inaudível, mas que para Marcos ressoou como o fim do mundo. Ele cambaleou para trás, a visão turva, o corpo pesado, como se de repente toda a força tivesse sido drenada dele. As palavras, aquelas palavras terríveis que ele tinha proferido apenas 3 dias antes, palavras de desdém, de ingratidão, de um julgamento cruel, ecoaram em sua mente com uma clareza ensurdecedora. Pai, você só atrapalha. A frase, dita com tanta convicção, com tanta raiva, agora o perfurava, o dilacerava, virava sua alma do avesso. Ah, minha amiga, o coração da gente tem dessas reviravoltas, não é? De repente, um sopro de vento vira tempestade. Você já sentiu essa virada? Essa dor que chega sem pedir licença? Marcos sentiu. Sentiu o chão sumir sob seus pés. A realidade se desintegrar em 1000 pedaços ao seu redor. Um grito silencioso rasgou seu peito. Um lamento profundo que não encontrava voz. Ele levou as mãos à cabeça, os dedos se apertando contra as têmporas, como se tentasse conter a enxurrada de informações, o tsunami de dor e culpa que o invadia. As pernas, antes tão firmes, agora cediam. O joelho direito encontrou o chão primeiro, com um impacto surdo, seguido pelo esquerdo. Ele caiu de joelhos, o rosto pálido e banhado em lágrimas que brotavam sem controle, escorrendo por suas bochechas e pingando na poeira do sótão. As mãos se apoiavam no chão frio, buscando algum apoio, alguma âncora em meio ao caos que se instalara em seu interior.
O corpo todo tremia incontrolavelmente, um tremor que vinha da alma, da constatação de uma verdade que reescrevia toda a sua história, todo o seu entendimento sobre a vida, sobre o pai, sobre si mesmo. Ele não conseguia respirar, o ar parecia denso, pesado, impossível de ser inalado. O documento ali, a seus pés, parecia brilhar com uma luz própria, uma luz cruel que expunha toda a sua ignorância, toda a sua injustiça. Marcos fechou os olhos com força, desejando que tudo fosse um pesadelo, que ele pudesse acordar e voltar para a realidade que ele conhecia, aquela onde suas verdades eram absolutas e inquestionáveis. Mas não era um sonho. Era a mais dura e dolorosa das realidades, revelada por um pedaço de papel amarelado, guardado com um segredo que pesava mais que o tempo. A dor era física, uma pontada aguda no peito, um aperto no estômago que o fazia querer vomitar toda a raiva, todo o arrependimento, toda a vergonha. Ele olhou para o documento novamente, as letras embaçadas pelas lágrimas, mas o sentido, o significado, estava gravado a ferro e fogo em sua mente. Era uma traição, não do pai, mas da vida, do destino, de si mesmo. Uma traição à memória, à bondade, ao amor que ele, em sua cegueira, havia desdenhado. Ali, no chão empoeirado daquele sótão esquecido, Marcos se sentiu o homem mais pequeno e miserável do mundo. O silêncio da casa, antes tão comum, agora parecia um coro de vozes acusadoras, cada uma ecoando suas próprias palavras, seus próprios julgamentos. Ele não sabia o que fazer, como reagir, como sequer continuar a viver com o peso daquela revelação. Seu mundo, construído sobre alicerces que ele julgava inabaláveis, desmoronara em um instante, reduzido a cinzas por um pedaço de papel. O que ele faria agora com essa verdade que o esmagava? Como ele poderia olhar para o pai, ou para si mesmo depois de tudo? E o que aquele documento revelava, afinal? Com os olhos ainda marejados, mas com uma necessidade desesperada de entender, Marcos pegou o papel novamente. As palavras antes embaçadas pela fúria e pela dor, agora se fixavam em sua mente com uma clareza terrível. Era um termo de adoção. Um termo de adoção assinado por sua mãe, Maria, e por Ricardo, seu pai. E a data? A data era de pouco tempo depois do seu nascimento. Mas não era isso o que o chocava mais, o que o fez perder o fôlego, o que esmagou seu peito com a força de um martelo, era o nome da mãe biológica. Ana. Ana, a irmã de Maria, sua tia. O mundo girou. As paredes do sótão pareciam se fechar sobre ele. Sua tia Ana, aquela mulher que ele mal conhecia, que sempre foi um vulto distante nas reuniões de família, era sua mãe biológica. E Ricardo, o homem que ele havia tratado com tanto desprezo, que ele havia acusado de atrapalhar sua vida, não era seu pai biológico. Ele era seu pai de coração, de alma, de sacrifício. O homem que havia se calado, que havia aceitado carregar o fardo de um segredo doloroso, tudo para protegê-lo, para lhe dar um lar, uma família, um nome. A revelação foi como um raio que o atingiu em cheio, queimando todas as suas certezas, todas as suas convicções. As palavras "Pai, você só atrapalha" ecoaram novamente, mas agora com um peso insuportável, com o som da mais pura injustiça. Ele tinha cuspido em um amor que era maior do que ele jamais poderia imaginar. Tinha desdenhado de um sacrifício que custou uma vida de silêncio e dor. Ricardo não era apenas seu pai, era seu salvador, seu anjo protetor, o homem que escolheu amá-lo incondicionalmente, mesmo sem ter o mesmo sangue. As lágrimas de Marcos não eram mais de raiva, mas de um arrependimento profundo, dilacerante. Ele se viu, em retrospecto, como um menino mimado, egoísta, cego pela própria ambição e pela falta de compreensão. Todas as vezes que Ricardo tentou se aproximar, todas as vezes que ofereceu um conselho, todas as vezes que quis apenas estar perto, Marcos o havia afastado, o havia humilhado com suas palavras afiadas.
E Ricardo, sempre em silêncio, sempre com aquele olhar melancólico que Marcos nunca soube decifrar, havia suportado tudo. A traição não era do pai, mas de si mesmo. Ele havia traído a bondade, a lealdade, o amor incondicional que lhe foi dado. O documento, agora amassado em suas mãos, era a prova irrefutável de que a vida que ele conhecia era uma mentira construída sobre a verdade mais pura do amor de Ricardo e Maria. Eles haviam se sacrificado por ele, haviam renunciado à própria história para lhe dar uma. Oh, minha amiga, como o destino pode ser cruel e ao mesmo tempo revelador, não é? Como a verdade, por mais que demore, sempre encontra um jeito de bater à nossa porta, nos obrigando a enxergar com outros olhos. Marcos sentiu a dor da injustiça que ele mesmo havia provocado, a dor de uma cegueira que o impediu de ver o amor em sua forma mais sublime. Pense por um instante. Quantas verdades se escondem por trás das aparências, quantos sacrifícios silenciosos sustentam as vidas que julgamos conhecer. O impacto dessa revelação é um convite à reflexão, a questionar o que realmente sabemos, o que realmente vemos nas pessoas que nos cercam. A vida, às vezes, nos dá um chacoalhão, nos coloca de joelhos para que possamos finalmente enxergar o que é essencial. Ali, no chão empoeirado do sótão, com o documento amarelado amassado em suas mãos trêmulas, Marcos sentiu o peso de cada palavra dita, de cada julgamento impensado. O ar rarefeito do lugar parecia sugar sua própria respiração, e o silêncio, antes apenas um detalhe, transformou-se em um eco ensurdecedor de suas próprias vozes acusadoras. As lágrimas, que antes brotavam da dor da surpresa, agora lavavam seu rosto com o amargor do arrependimento mais profundo. Ele não era apenas um filho ingrato, era um homem cego que havia ferido a alma mais pura que conhecia, a alma de seu pai. A frase, "Pai, você só atrapalha", reverberava em sua mente, não como uma memória distante, mas como um grito fresco, uma ferida aberta que ele mesmo havia provocado. Passaram-se horas que pareceram uma eternidade. O sol já havia se posto, e a escuridão do sótão se aprofundava, refletindo a escuridão que se instalara em seu coração. Marcos não sabia como encarar Ricardo, como pedir perdão por uma vida inteira de desdém, por uma crueldade que ele só agora compreendia a dimensão. A verdade sobre sua origem, sobre o sacrifício de Ricardo e Maria, era um presente que ele havia recusado com veemência, um amor que ele havia pisoteado. Era uma dor que não cabia no peito, uma vergonha que o consumia por dentro. Com as pernas ainda bambas, o corpo pesado, Marcos desceu as escadas do sótão, cada degrau um fardo, cada passo uma penitência. A casa estava em silêncio, um silêncio que agora lhe parecia mais respeitoso, mais cheio de histórias não contadas. Ele encontrou Ricardo sentado na poltrona da sala, lendo um livro antigo, a luz fraca do abajur iluminando seu rosto envelhecido, suas mãos calejadas. O pai levantou os olhos e, ao ver Marcos, um pequeno sorriso cansado, mas caloroso, se formou em seus lábios. "Filho, onde você estava? O jantar já está pronto." Aquelas palavras tão simples, tão cotidianas, atingiram Marcos como um golpe. O jantar, o cuidado, a preocupação, tudo aquilo era a manifestação de um amor que ele havia ignorado por tanto tempo. Ele sentiu as lágrimas voltarem, quentes e abundantes. Não conseguiu segurar. "Pai!" A voz saiu embargada, quase um sussurro. "Pai, eu encontrei, no sótão." Ele estendeu o documento que ainda segurava nas mãos, o papel agora amassado e molhado pelas lágrimas. Ricardo pegou o documento, seus olhos percorrendo as linhas que ele conhecia de cor. Um suspiro profundo escapou de seus lábios, um suspiro que carregava anos de segredo, de preocupação, de amor guardado.
Ele não disse nada por um longo momento, apenas olhou para o filho, seus olhos marejados, mas sem nenhuma censura, apenas uma tristeza suave e uma compreensão infinita. Marcos, ele finalmente disse, a voz rouca pela emoção. Eu queria que você nunca soubesse. Queria te poupar dessa dor. Marcos caiu de joelhos novamente, não mais no chão empoeirado do sótão, mas aos pés de seu pai, ali, no tapete da sala. Agarrou as mãos calejadas de Ricardo, beijando-as, molhando-as com suas lágrimas. Me perdoa, pai. Por favor, me perdoa. Eu fui cego, fui um tolo. Eu te disse coisas horríveis. Eu não sabia, pai. Eu não sabia. As palavras se embolavam em sua garganta, sufocadas pela dor e pelo remorso. Ricardo se inclinou, puxando o filho para um abraço apertado, um abraço que Marcos não recebia há anos, um abraço que tinha o cheiro de casa, de segurança, de amor incondicional. Ali, nos braços de seu pai, Marcos sentiu uma catarse avassaladora. As barreiras que ele havia construído por anos, os muros de orgulho e incompreensão, desmoronaram completamente. Ele chorou copiosamente, um choro que lavava a alma, que purificava o coração. Naquela noite, pai e filho conversaram por horas. Ricardo contando a história com a calma de quem já havia processado tudo muitas vezes. Marcos, ouvindo cada palavra com uma sede insaciável de verdade e de perdão. Ricardo explicou sobre Ana, sobre Maria, sobre a promessa, sobre o amor que o fez guardar aquele segredo por tanto tempo. Ele não justificou, apenas explicou, e em cada palavra, Marcos sentiu o tamanho do sacrifício, a profundidade do amor que o havia acolhido. A cura não veio de uma vez, como um milagre. Foi um processo lento, doloroso, mas necessário. Marcos precisou se perdoar. Precisou aceitar que, em sua ignorância, havia cometido erros graves. Ele começou a enxergar Ricardo não como o pai atrapalha, mas como o gigante de amor e renúncia que ele realmente era. As cicatrizes das palavras proferidas ainda estavam lá, marcadas em sua memória, e ele sabia que nunca se esqueceria da dor que causou. Mas agora, essas cicatrizes eram um lembrete constante da importância da compaixão, da empatia, da gratidão. Marcos mudou. Deixou de lado a pressa, a ambição desenfreada que o cegava. Passou a valorizar os momentos simples, as conversas na varanda com Ricardo, o cheiro do café da manhã. Ele começou a cuidar do jardim com o pai, a aprender sobre a terra, sobre a paciência de ver as coisas crescerem. Em cada semente plantada, em cada flor regada, ele via o reflexo do amor de Ricardo, um amor que havia sido plantado e nutrido em silêncio, esperando o tempo certo para florescer. O relacionamento entre eles floresceu de uma forma que nunca antes havia existido. Não era apenas um pai e um filho. Era um reencontro de almas, uma celebração de um amor que havia superado a dor, a incompreensão e o tempo. Marcos agora sabia que a verdadeira paternidade não estava no sangue, mas no coração, na escolha diária de amar, proteger e sacrificar-se. Ele havia encontrado seu verdadeiro pai, não apenas em Ricardo, mas também em si mesmo, no homem que ele estava se tornando. Um homem mais humilde, mais grato, mais humano. A vida de Marcos nunca mais seria a mesma, e ele não queria que fosse. Aquele documento no sótão não havia destruído sua vida, mas a havia reconstruído sobre alicerces mais fortes, mais verdadeiros. Ele carregava consigo a cicatriz da vergonha do passado, mas também a luz da gratidão e do amor incondicional que recebeu. A história de Ricardo, de Maria e de Ana tornou-se a sua própria história, uma história de escolhas difíceis, de sacrifícios silenciosos e de um amor que transcende todas as barreiras. E se fosse você no lugar dele, teria suportado tudo isso? Teria a coragem de pedir perdão, de reconstruir sua vida sobre uma verdade tão dolorosa? Que história, não é, minha amiga?
Quantas lições podemos tirar de um enredo como esse, que fala tanto sobre as complexidades do coração humano, sobre o peso das palavras e a força do amor? Se essa história tocou seu coração, se te fez pensar sobre as verdades ocultas em sua própria vida, eu te convido a compartilhar seus sentimentos. Escreva nos comentários sua cidade e o que essa narrativa despertou em você. Sua experiência é valiosa e pode tocar outros corações. Compartilhe essa emoção com quem você ama, para que mais pessoas possam refletir sobre o poder da verdade e do perdão. O tempo não perdoa. O tempo revela